Olá, estamos começando mais um Câmara Entrevista e o nosso convidado de hoje é o cineasta bagiense que está lançando o seu 9º longa-metragem como diretor, Zeca Brito. Seja bem-vindo ao Câmara Entrevista, muito obrigada por ter achado um espaço na tua agenda e aceitar esse convite para estar aqui conosco falando um pouco desse teu trabalho, né, que leva o nome da nossa cidade para longe e nos deixa tão orgulhosos, né, de ter um bagiense tão ilustre como tu. Poxa, muito obrigado, eu que agradeço pelo espaço para poder estar dividindo aqui com a comunidade um pouco do que eu tenho feito. Então, antes da gente falar do 14º Festival de Cinema da Fronteira, né, que está a caminho, vamos falar um pouco então do teu trabalho pessoal, as produções mais recentes, os prêmios que essas produções acabaram ganhando, né? Depois de 2 filmes de ficção, em 97 Era Assim, Ilegalidade, saiu Hamlet, uma reflexão, né, sobre a educação no Brasil em um período bastante específico. Fala para nós o que se trata o filme, é um documentário, qual é o formato, a referência a Shakespeare é direta, qual o papel da Dilma Rousseff nesse filme? Nos conta um pouco mais sobre tudo isso. Bom, Hamlet é um híbrido, quando eu digo híbrido é porque ele vai do documentário para a ficção. Ele não é nem um documentário puro e nem uma obra de ficção 100% ficcional. Então, a minha motivação foi começar um filme documental. E ao fazer esse filme, eu fui caminhando por uma poetização da realidade. A realidade do ano de 2016 foi muito dura na minha perspectiva pessoal e acho que o Brasil enfrentou uma crise democrática muito severa que tem consequências até os dias atuais. E na educação pública aconteceu um movimento dos estudantes secundaristas que reivindicaram para si as questões ligadas ao ensino público. Então passaram a ocupar as escolas e a lutar por melhoria na qualidade do ensino, por reformas nas salas de aula, por reforma no modelo educacional, por melhoria no salário dos professores. Isso tudo reflete o momento em que o Brasil vivia, a crise do sistema na educação pública, a crise democrática, a instabilidade democrática. E o que aconteceu naquele abril de 2016 foi que um amigo meu, um ator com quem eu já tinha trabalhado, inclusive nesse filme em 97 Era Assim, e no Legalidade também, que é o Frederico Restori, um jovem ator que estava secundarista naquele momento da sua vida, estava estudando no Instituto de Educação da cidade de Porto Alegre, Flores da Cunha, e lá no Instituto de Educação ele tomou a frente, ajudou a liderar o movimento de ocupação do Instituto. E eu quis, a minha vontade inicial nem era fazer um filme, era mais ir lá ajudar de alguma maneira como cidadão. Várias pessoas estavam colaborando, então artistas indo levar música, professores das universidades indo levar palestras, cursos para dentro das escolas. Foi um período, as ocupações estudantis, eu não sei se tu viveu, se tu acompanhou de perto, mas um período no Brasil onde os estudantes ressignificaram o papel da escola. Às vezes eu escuto uma narrativa muito equivocada dizendo não estudaram, foram 15 dias, 20 dias onde eles estavam lá sem estudar, na ausência de... As pessoas dizem que são movimentos marginalizados, enfim, né? Estavam lá uma cambada de vagabundo ocupando a escola sem fazer nada, e é mentira isso, né? O que eu pude presenciar, né, testemunhar, e o filme relata isso, é como nesses dias de ocupação a escola foi realmente ocupada por cultura, por conhecimento, por pensamento crítico, porque o que a gente vê é um modelo de educação muito militarizado, que ensina, que prega muito a ordem, a disciplina, mas que ignora a sensibilidade e a subjetividade, que de alguma maneira impõe regras, impõe grades, impõe uma marcha, impõe um andar em fila, impõe uma hierarquia onde o aluno é inferiorizado frente ao professor, não está na mesma dimensão humana de igualdade. E não é nem chamado a pensar, né? A não refletir. Ele recebe aquele conteúdo e ele não pode questionar aquele conteúdo. Ele tem que aceitar, assimilar, decorar e segue a vida. É um modelo de ensino muito pouco efetivo no sentido da troca. Não é um modelo de troca de conhecimento. E cada vez mais, hoje no mundo atual, com as redes sociais, com o celular, se o professor não entender que a sala de aula é um espaço de troca, ele vai perder o aluno. Mas isso é uma outra questão. O que eu fui lá testemunhar era essa ocupação e essa tentativa de
refletir sobre o lugar da educação na sociedade. E a minha intenção de estar lá com a câmera era proteger aqueles meus amigos. Então, eu sabia que com a câmera presente no ambiente, a Brigada Militar ia se comportar de uma maneira diferente, o poder público estadual, o poder público municipal, as brigadas, as instâncias de segurança pública, né? E o que a gente estava vendo tanto da parte do sistema público como da mídia era uma tentativa de marginalizar e de criminalizar os estudantes, que estavam ali reivindicando a melhoria daquilo que é direito deles, né? Então, por que há essa tentativa de marginalização? Porque há, sim, um projeto de privatização do ensino. Sucatear o ensino público é um projeto político de algumas gestões que tentam entregar a escola e a educação para a iniciativa privada. Então, ao dizer, é ruim a escola, tem que ser privatizada a escola. Então, se tentou naquele momento articular diversos PLs que buscavam se caminhar para a privatização e os estudantes estavam reivindicando tudo isso. Então, o filme, o Hamlet, nasce desse encontro, desse registro histórico das ocupações no ano de 2016, o ano do impeachment da presidenta Dilma. Por que ela entra no filme? Porque todo o percurso do personagem do protagonista é de tentar levar ao poder público a sua carta de reivindicações, a listagem das coisas que precisam melhorar na escola. E ele não consegue, é um percurso, né, quase impossível. E aí tem um momento do filme, o início do filme e o final do filme, onde a gente tem a participação da presidenta Dilma. Ela, no momento em que ela estava em processo de impeachment, ela aceita receber as reivindicações. Então é quase uma coisa muito simbólica, porque ela não tinha mais poder para fazer mais nada, ela estava sendo destituída do poder. Mas ao mesmo tempo ela tinha a intenção e ela cultiva aquela esperança de que a gente precisa acreditar na democracia, que as coisas são cíclicas e que as sombras, os períodos sombrios vão passar, necessariamente passam. E talvez voltem no futuro, porque a história é cíclica. E o que a gente está vendo é isso. Então, hoje a gente vê a reconstrução da ciência, dos recursos para a educação pública, do papel da cultura na engrenagem da sociedade. É importante dizer isso, porque a partir de 2016, e isso se aprofunda em 2019, há um desmonte da cultura, da engrenagem cultural no país. Há um contingenciamento dos recursos do próprio setor. Isso vai resultar numa paralisação, na precarização dos serviços na área da cultura, e muita gente ficando desempregada, muita gente sendo despejada, mas vai resultar também numa mobilização social como nunca se viu. A gente viu o processo de escrita da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, com envolvimento da sociedade, com a sociedade reivindicando o lugar da cultura dentro da engrenagem pública. E aí a gente teve esse desmonte, né, que começa em 2016, que se aprofunda em 2019, resultando agora na cultura como prioridade de pauta do governo federal. Então, hoje há um entendimento do governo federal de que a cultura é uma base social que precisa ser parte da sociedade para a gente... A cultura entra como necessária, né? Porque ela está na Constituição. Ela nunca deixou de ser necessária. Houve um projeto político de... Foi colocada de lado. De colocar de lado por conta do pensamento crítico. Porque as pessoas, quando pensam, elas refletem antes de votar, elas refletem antes de seguir determinada ideia hegemônica de rebanho. Elas questionam qualquer conteúdo que elas recebam, né? Elas contestam a própria ideia de militarismo, de sair marchando na rua. Então a gente precisa contestar as coisas. Elas são como são. Por quê? Porque são assim. Porque as coisas mudam, né? Existe uma ideia de que a sociedade precisa caminhar para frente, não ficar presa a modelos. Né? Existem alguns modelos que são importantes, que a gente pode ter como referência, mas para caminhar, para seguir por outros caminhos, né? E em consonância com o mundo, com o progresso da civilização, ter um pensamento progressista é importante. E o filme é sobre isso, é sobre esses dias de 2016, e o Hamlet entra, o Shakespeare entra, como uma relação que a gente faz com esse país em ruínas, né? A Dinamarca do Shakespeare estava completamente tomada pela corrupção, apodrecida, e o que a gente vê no Brasil nesse período todo é um pouco isso, assim, o discurso antissistêmico tomando conta do poder. Então, aquelas pessoas que são contra a política ocupando os cargos políticos. Então, toda essa incoerência é muito parecida com aquilo que se vivia na Dinamarca do Shakespeare no país, um país meio caótico, assim.
E o Hamlet tem essa questão do ser ou não ser, que no filme a gente trata com relação à cidadania. Ser ou não ser um cidadão? Aceitar aquilo que vem de cima ou, quando a gente é contrário, se posicionar? E é muito difícil se posicionar, ainda mais em um país polarizado. Então, às vezes, dizer o que a gente pensa pode resultar numa perseguição, pode resultar num desemprego, pode resultar numa falta de oportunidade. E é muito sério quando a gente chega numa sociedade assim, onde as pessoas começam a perseguir umas às outras. Isso é o fascismo. Quando o fascismo toma conta da sociedade, ela se polariza totalmente. E se a sociedade está polarizada, é porque ela já está contaminada por uma ideia fascista de que uns são inimigos dos outros. Com certeza. As pessoas, elas são adversárias no máximo quando pensam diferente, mas jamais inimigas. Quando você cria que fulano é um inimigo social, isso é o que Hitler fez com os comunistas, com os judeus e com os homossexuais durante o Holocausto. E foi contra a democracia, né? E foi contra a democracia. É uma ideia autoritarista, né, o que o nazismo fez. Então, sempre quando você vê um discurso de que determinada classe política ou determinada classe social é inimiga da sociedade, esse é um discurso fascista. Tome muito cuidado, porque nós vivemos, a humanidade é um espaço de diferença. Se a gente não aceitar as diferenças e conceber um mundo a partir da diferença, onde todos são iguais, isso é fascismo. Quando todos vestem a mesma roupa e caminham e marcham no mesmo sentido, isso é o fascismo. Isso é muito perigoso. Isso é um modelo de dominação econômica também, onde há uma engrenagem capitalista dizendo: ande por aquele caminho, compre naquela loja, pague aquele imposto. Isso é o fascismo. Muito cuidado. E entre outras premiações, né, o Hamlet, ele venceu 5 prêmios em Gramado. Qual é a importância dessa premiação para o trabalho de um cineasta? O Festival de Gramado é o mais antigo, o mais longevo festival de cinema brasileiro. Tem 51 edições. Tem essa importância histórica de estar trilhando nesse espaço, né, percorrendo esse espaço de legitimação, de importância. Para o filme é importante para a equipe, porque todo mundo acaba tendo o seu trabalho reconhecido. Para a trajetória dos festivais que vêm depois é importante, porque na medida que a gente tem a premiação de um festival que legitima, né, que tem esse peso histórico, fica, acho que é mais tranquilo percorrer os outros caminhos. Foi muito bonito, foi muito emocionante. E a gente conquistou bastante, né, um espaço bastante bom ali, com 5 prêmios, então foi... Claro que eu entendo, assim, que o teu trabalho, tu espera isso, a gente não pode dizer assim, não esperava, né? Quando tu tá inscrito em um festival, tu espera, mas tu imaginou que seria tanto, tu te surpreendeu, como é que foi a sensação de ter aqueles resultados? A gente deseja, né? Tive outros filmes, o Hamlet foi o meu 8º longa-metragem e eu nunca tinha ganhado nenhum Kikito, então eu posso te dizer que os outros 7 anteriores eu sempre queria, será que vai entrar? Será que vai estar competindo? E o Legalidade entrou fora de competição, eu tive outros filmes em Gramado fora de competição, por questão de curadoria, acho que também tem a ver com o momento político. Quando eu fiz o Legalidade, eu tentei entrar em Gramado em 2018, era o período eleitoral de uma eleição de um Brasil muito polarizado, e o meu filme defende a democracia e é um filme contra o autoritarismo. Então Gramado pediu para naquele ano esperar um pouco. Eu voltei em 2019, porque já não era mais o período eleitoral, mas fora de competição, porque o filme também mexia com certas engrenagens que estavam no poder vigente naquele momento histórico. Então eu entendo também isso como parte de um contexto histórico. Então entrar neste filme com o Hamlet em 2023, esse ano, né? Esse ano. Em 2023 e ganhar esses prêmios todos é resultado também de um país que está reconstruindo a sua democracia e as suas liberdades democráticas. Ou seja, é possível falar sobre determinados assuntos novamente. E culturalmente mais amadurecido também, depois da crise. Depois de ter sofrido tanto, né? No nosso lado, pela perspectiva dos artistas, foi muito cruel, né? Eu acho que é duro dizer isso, porque talvez a gente tenha aprendido com a dor, mas eu não gostaria de repetir isso jamais, assim. Porque você ficar 4 anos sem emprego, você ficar 4 anos sem fomento daquilo que te é de direito, porque você segue pagando seus impostos. Existe na Constituição um resguardo para recursos da cultura, e esses recursos são contingenciados, porque contingenciar significa que você só não gasta.
ele é um recurso carimbado, você não pode pegar um dinheiro e jogar para o outro lado. Então, quando a gente vê agora 3 bilhões da Paulo Gustavo, não é que o governo atual separou 3 bilhões, é porque não foram gastos 3 bilhões em 4 anos. Já existia esse dinheiro. Então, você eleger um governo que não executa é você eleger um gestor que não pratica o básico, que é abrir a torneira do recurso público setorial. Então, foi muito triste, as pessoas passando fome, viveram na pele. Isso, por um lado, também acordou todo mundo a ter consciência política. Porque não há o mundo da questão... inocência mais na parte artística. Além da questão política, teve a pandemia, né? Que bateu diretamente ali também na classe artística. Eu vou te dizer que a pandemia, né? No caso do Brasil, ajudou a gente a alertar para os males do fascismo. Porque a pandemia, a gente viu um governo negando a ciência, né? Então, as pessoas precisam tomar vacina e ficaram 1 ano sem tomar vacina porque o governo dizia que a vacina não era prioridade. Então você vê como a pandemia nos ajudou a nos livrar também do fascismo, porque graças a isso que as pessoas se alertaram e viram, nossa, esse governo não quer nos dar a vacina, não nos dá direito a se vacinar, então por onde ir, né? Sim. E mesmo com toda essa tua correria, né, seu dia a dia aí tumultuado, todos esses trabalhos, tá saindo um novo filme. Não sei também se é esse exatamente o novo, senão tu me situa na tua linha do tempo. Arte da Diplomacia, o documentário que investiga um capítulo, no mínimo, curioso da história do Brasil. Fala pra nós do que se trata esse filme, como é que foi essa produção. Eu vou até estar meio repetitivo aqui, mas tem tudo a ver com o contexto histórico. Então, esses anos que a gente viveu, onde o fascismo voltou, resultou no 8 de janeiro, com as obras do Di Cavalcanti sendo esfaqueadas no Palácio do Planalto, me fez perceber que o modernismo artístico é, sem dúvida, algo a ser pensado. Porque se num momento de extremismo as obras de arte são vandalizadas e são atacadas, então é porque as obras de arte estão ainda incomodando. Então o filme o que faz? A partir desse episódio do 8 de janeiro, vai olhar para 1944 e vai ver aonde estavam os artistas no contexto do nazifascismo, os artistas brasileiros. E o filme mostra que foram eles que alertaram o governo Vargas de que ele deveria se posicionar do lado certo da história. O governo Vargas estava em cima do muro, estava ainda flertando com o Mussolini, flertando com a tecnologia de guerra alemã e durante o contexto da Segunda Guerra e toma uma postura com os aliados, mandando as tropas brasileiras para o fronte de batalha em Monte Castelo e mandando 160 obras dos artistas modernos para a primeira exposição de arte moderna brasileira fora do país, que acontece em Londres, em 44, no contexto da Segunda Guerra. O momento em que Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Portinari se posicionam na luta contra o nazifascismo e dizem para o mundo: nós, artistas brasileiros, temos consciência e posição política. E o filme fala sobre isso. O filme fala como durante a ditadura militar nos anos 60 e 70 esse episódio foi sistematicamente apagado, como a ditadura tentou passar uma imagem de que os artistas brasileiros não eram politizados, e o filme faz esse resgate a partir desse contexto atual, onde o fascismo volta a ser um problema a ser enfrentado pela sociedade. E eu digo isso porque eu sou de Bagé e eu vi isso florescer de um jeito muito triste, assim. Eu estava num episódio onde as pessoas estavam com o relho para cima, impedindo as pessoas de chegarem na universidade pública. Isso me marcou de um jeito que a minha cinematografia mudou completamente. Os filmes que eu fiz depois do episódio de 2018 na Unipampa são filmes que vão... E pro resto da minha vida vai ser isso. Vou refletir, porque a gente precisa alertar as pessoas sobre o perigo da intolerância. Nós não podemos ameaçar ninguém de relho. Ninguém, nem de arma, nem de relho. Todo mundo tem que ter caneta e livro. E filme na cabeça. E a cultura serve também para passar mensagens, né? Por favor. Não, e mais, e as instituições não são os políticos. Os políticos passam e as instituições ficam. A Câmara de Vereadores fica, os vereadores passam. A prefeitura fica, o prefeito passa. O presidente passa e a presidência fica. As instituições, elas são o que representa a democracia. E no filme eu mostro o papel do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, que, enquanto o Brasil vivia todo essa sombra, fora do país a gente tinha a garantia da circulação da arte e da cultura, porque aqui não era possível. Então, durante a ditadura, foi graças ao Ministério das Relações Exteriores que o Cinema Novo, que o Glauber Rocha conseguiu chegar a Cannes, conseguiu chegar a Berlim e levar uma mensagem para o mundo. E a gente viu isso recentemente com o Bacurau, em Cannes, a mensagem que a equipe passou, um momento em que o Brasil não produzia mais cinema porque o cinema era o inimigo público,
e a gente viu o cinema brasileiro reverberando para o mundo esse problema na democracia brasileira. Então nós, os artistas, vamos sempre existir e seremos sempre vigilantes. Isso vai acontecer sempre. E tu também está trabalhando em um roteiro sobre o Carnaval Carioca, né? Que é um patrimônio brasileiro. Nos conta um pouco sobre esse trabalho e a tua relação com o Carnaval. Carnaval, sou apaixonado pelo Carnaval. Acho que é um dos elementos máximos da cultura brasileira. A gente pode dizer que vem na tua genética também. Vem na minha genética, meu pai ama Carnaval, minha família é carnavalesca. Mas eu acho que o Carnaval é esse lugar de encontro, onde a gente tem a sociedade se expressando de maneira livre e assim, por incrível que pareça, com uma ordem social, afetiva, onde as coisas dão certo, onde as coisas acontecem, e é a expressão da cultura popular. Então, é onde a cultura popular mostra a sua força, mostra que a cultura pode ser uma engrenagem de geração de emprego, de renda, e acho que a expressão máxima da brasilidade é o Carnaval. Ali a gente tem todo o multiculturalismo, as raízes étnicas, o indígena, a cultura africana, a musicalidade, a plasticidade que resulta no povo brasileiro. E o meu filme é sobre um episódio pontual, quer dizer, um episódio pontual não, é sobre uma personagem super importante para a história do Carnaval, que é a Esquel Geórgia. Esquel Geórgia é a porta-bandeira da Portela, atual porta-bandeira da Portela, que é a centenária escola de samba mais antiga do Carnaval brasileiro. E ela é a única porta-bandeira que, durante 5 anos, só ganhou nota 10 na Sapucaí. Então ela tem um recorde aí histórico. Ela estava na Mangueira até o ano passado, resolveu se aposentar até o ano retrasado. E o filme inicialmente era sobre essa aposentadoria, sobre esse lugar da mulher na engrenagem da cultura, poder decidir quando é momento de parar, também numa engrenagem muito machista, e também um resultado dessa precarização que fica muito latente, muito evidente durante a pandemia e que faz com que ela decida parar. Mas aí tem uma reviravolta e ela resolve voltar. Ela vai voltar no Carnaval que vem, então eu estou fazendo esse filme junto com a Celina Torrealba, que é uma diretora, filha da dona Zuleika Borges Torrealba, que teve uma história aqui com Bagé. A dona Zuleika produziu comigo 3 filmes, o Glauco do Brasil, o 30 Povos e o Grupo de Bagé. E a Celina, que é a filha dela, agora está dando continuidade a essa parceria, mas como diretora, dividindo a direção comigo. E a gente está filmando uma vez por mês, duas diárias por mês, mais ou menos, acompanhando esse processo de retomada física, mental dessa protagonista e como ela está se preparando para esse retorno, para essa superação, trazendo essas questões da maternidade, da cultura ancestral, o enredo que ela vai estar defendendo ano que vem, chama-se Um Defeito de Cor, um livro da Ana Maria Gonçalves, que fala do processo também de escravização e de colonização das culturas africanas no Brasil, então, e também da resistência e da luta pela abolição, pelo fim da escravatura. Então é um enredo que traz muitas questões culturais, de raízes muito fortes, afirmativas, e o filme vai tentar abarcar tudo isso e ao mesmo tempo vai falar sobre a ciência da porta-bandeira, o bailado, a ciência do bailado, que é único no mundo, é um tipo de dança que não existe em outro lugar do mundo, que é a dança da porta-bandeira e do mestre-sala, que é um quesito que pesa tanto quanto o quesito da bateria, que são 200 homens, sobre as costas de 2 pessoas, assim, que exige uma preparação surreal, né? O ano inteiro de preparação, então toda a composição da coreografia, das marcações, da interpretação do samba. Que tudo é decidido em uma noite, né? Porque eles não, às vezes tu te prepara o ano inteiro naquela noite, tu não tá bem por um motivo ou outro e tu tem que levar adiante aquilo, porque a escola tá dependendo de ti, né? Uma responsabilidade enorme que sobre um dia só. E voltando os olhos, então, para Bagé, né? Acontece. Os meus olhos estão sempre em Bagé. Eu tô com os pés em Bagé e com os olhos em Bagé. Às vezes eu tô com os olhos no mundo, mas os pés seguem em Bagé. Mas nós já falamos tanto, né? Falamos sobre tudo um pouco, fomos até para fora do país. Agora a gente vamos voltar para a Rainha da Fronteira aqui para falar de um evento que já ganhou também o coração dos bagienses, né?
de 29 de novembro a 3 de dezembro, o 14º Festival de Cinema da Fronteira. O tema desse ano é Profundo, Brasil Profundo. E eu quero saber se esse tema vem de encontro a tudo isso que tu está falando, que tem nos teus trabalhos, né? Que é tão falado, né? Nos teus trabalhos, toda essa reflexão do país, dos últimos anos, de tudo que o país passou, o que vem passando, né? De todo esse novo momento. Se é sobre isso, por que esse tema, como é que surgiu? Conta um pouquinho aí. Profundo, o Brasil Profundo é essa ideia de uma cultura que vem de dentro. Eu tinha uma coisa na minha vida, quando eu fui morar em Porto Alegre, que as pessoas diziam assim, o Zeca é um cineasta do interior. Tinha essa narrativa, que é a narrativa da capital, né? E isso me incomodava um pouco. Depois eu fui entendendo e aceitando mais, mas estar no interior, ser do interior é algo profundo e algo que vem de dentro, e que ninguém tira da gente. E reconhecer isso como valor é importante, assim. E acho que o Brasil é muito narrado pelas capitais, pelo centro, por Rio e São Paulo, por Porto Alegre. E existe um país real, que é esse país de dentro, que é esse país da fronteira, que é esse país rural, que é esse país dos biomas, do bioma Pampa, da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga. E falar sobre isso é um pouco falar sobre identidade, sobre uma maneira de se conectar com o resto do país, porque a gente, por mais que a gente esteja nesse extremo territorial, a gente é brasileiro, estar na faixa de fronteira é um pouco lembrar disso. Ao mesmo tempo a gente está muito próximo dessas outras culturas e a gente quer estar dialogando com elas, e o espaço do festival é para isso, de intercâmbio cultural, de troca com o Mercosul. Mas a ideia é trazer esse conceito de que a cultura pode nascer e que a perspectiva de olhar para a cultura, de observar, de fruição cultural, de premiação, de legitimação, pode ser a partir desse lugar profundo, que é Bagé. Então, esse profundo Brasil profundo é essa Bagé que é Brasil, nesse momento de união, de reconstrução da cultura. E a gente vai contar esse ano com a participação do SESI, que é o patrocinador que vem direto do governo federal, no sentido de olhar para o festival com esse eixo também de educação, de formação, de ofertar conhecimento e profissionalização através do audiovisual. E a gente vai ter o patrocínio através da LIC estadual, da Claro, da Claro Telefonia, que esse ano nos garantindo o Cine 7 como espaço principal do festival e toda a equipe que vai estar trabalhando. E a ideia é justamente, então, apresentar esse Brasil profundo que passa pelo show dos 4 Irmãos, que é o show de abertura, música nativista, gauchesca, e vai terminar com o show da Lulu do acordeon, que é uma cantora, sanfoneira baiana. Então, é essa ideia de que as coisas podem estar unidas através de um senso de cultura comum. E os teus filmes, as pessoas vão poder ver no festival ou vamos só mostrar outros trabalhos? Outros trabalhos. Eu acho que no início do festival eu passava os meus filmes, né? Um pouco da premissa das primeiras edições era mostrar o que a gente estava fazendo e tal. Mas depois, quando você vai se dando conta de que você tem um espaço que ele tem que ser sério, ele tem que ter legitimação, não tem nada mais ridículo do que a pessoa organizar e ela mesma ser a protagonista da coisa. Não, porque eu vejo, às vezes as pessoas ingenuamente fazem isso, né? Cria um evento e aí bota a sua peça, a sua música, o seu... faz a sua homenagem. Aqui na Câmara o pessoal gosta muito de fazer homenagem, né? Toda hora tem homenagem. E acho engraçado isso. Eu acho que o festival tem que ser para promover os outros talentos, criar esse ambiente. Eu estou ali para ajudar no suporte possível. Organizar. E já tem um tempo, né, que o festival ele se aproxima das universidades através das mais diversas atividades, como oficinas, produção de cinejornal, que já é uma tradição do festival. Comenta um pouco sobre o papel educativo do festival e a importância dessa integração também. O que garantiu nos anos de chumbo que a gente viveu a continuidade, foi a parceria com as universidades, né? Foi essa divisão de tarefas onde todos são correalizadores e todos têm alguma responsabilidade no sentido da extensão daquilo para a comunidade. Então, como tu bem falaste, os cursos, as oficinas, as atividades de extensão que a Unipampa, que o IFSU e que a Urcamp realizam, né? Tanto no curso de jornalismo da Urcamp,
no curso de letras da Unipampa, os estudantes do ensino médio da UFSul, eles ajudam a manter a produção local. Então, essas universidades, elas trazem a realidade da profissionalização. Então, quem estudou no curso de jornalismo da Urcamp nos últimos 14 anos, fez uma atividade prática chamada Cine Jornal durante os dias do festival, assistiu a filmes, escreveu críticas. Então, acaba que o festival é um espaço também de exercício acadêmico, de estagiários, de pessoas que estão começando a entrar no mercado. E ali é um ambiente de troca de informação e de network, né? Então, onde você vai poder conhecer outros produtores, outros realizadores, e isso é importante que esteja em sintonia com os estudantes e com o público estudantil interessado. Uma das atividades vai ser direção para cinema, né? Que tem um cineasta amazonense conhecido. Quem é que pode participar dessa atividade? Quais as outras atividades já estão programadas que a gente já pode contar para as pessoas? Então, essa oficina de direção está começando agora, essa semana, na quinta-feira, ela vai até domingo. Ela é aberta para toda a comunidade, para todas as idades, para todos os públicos. Na próxima semana a gente começa uma outra oficina, vão ser 5 oficinas até o festival, uma por semana. O festival é de 29 de novembro a 3 de dezembro. Mas as atividades já estão começando agora, início de novembro. Em final de outubro. Final de outubro. Estão começando no final de outubro, que é essa oferta de formação também para a gente garantir uma participação local durante os dias do evento. Filmes feitos em Bagé na tela, né? E é um pouco... O festival tenta ter essa engrenagem de fomentar a produção e de depois ter a janela final nos dias do evento. Eu vi que tu participou de uma atividade no IFSul, né? Uma questão de uns curtas que eles fizeram numa gincana. O que tu viu lá? A gente pode ver que nascem talentos também, que os jovens estão se aproximando mais da questão do cinema, vendo o cinema como uma profissão, porque também é uma questão de amadurecimento, né? Por algum tempo era marginalizada essa questão de querer fazer artes cênicas ou querer fazer cinema propriamente dito, né? E de um tempo para cá vem se amadurecendo isso, vem sendo visto como profissão, sendo respeitado, né? Pelo menos eu entendo assim, não sei se tu sente isso. Total, acho que sim, acho que há um entendimento que é mais recente do papel econômico, da engrenagem econômica, né? Porque a gente, quando vai pensar as profissões do futuro, o audiovisual é uma delas. E a gente vai pensar toda a educação hoje, ela está sendo costurada, permeada pelos suportes audiovisuais. A escola, não se concebe a escola sem o computador, sem o celular, e todo celular tem uma câmera, tem um microfone. Então, instrumentalizar a população para o audiovisual independe da profissão. Seguir na profissão audiovisual é uma alternativa real, mas independente disso, todo mundo hoje está se alfabetizando naturalmente pelo TikTok, pelo Instagram, pelos vídeos de comunicação que se fazem. Hoje o audiovisual é uma profissão real, que realmente sustenta, gera emprego, gera renda. E quando a gente está falando da nossa perspectiva geográfica, de isolamento, porque a gente está num extremo territorial, o audiovisual é um caminho real de desenvolvimento. Por quê? Porque o que a gente está lidando? A gente está lidando com uma economia criativa, com a indústria criativa. O nosso desafio para Bagé é alcançar a industrialização. Fala-se muito disso. A gente tem como base da economia o setor primário, ainda bem que a gente tem alguma base econômica, mas a gente tem uma carência de industrialização. Nós não temos grandes indústrias na cidade de Bagé e na região. Não temos. Nós estamos distante dos portos, nós estamos com uma questão de infraestrutura de estrada que dificulta a nossa industrialização. Isso é real. Porém, a indústria criativa está aí o Vale do Silício. O Vale do Silício não está perto do porto. E hoje o Vale do Silício é uma região nos Estados Unidos que tem a maior renda per capita de todo o país, de todo o território americano. E eles apostaram o quê? Na indústria criativa, na indústria da ciência, do conhecimento. Conhecimento a gente consegue ter aqui, porque a gente tem cabeças aqui, a gente tem pessoas. Então, se a gente cultivar pensamento crítico, arte, isso vai resultar em ciência. Audiovisual é ciência, audiovisual é tecnologia. A gente só consegue fazer a audiovisual se a gente tem acesso à câmera, microfone, computador, aparato tecnológico. Mas isso comparado à industrialização têxtil, à industrialização de carros, fazer uma indústria, uma fábrica de automóveis, a gente não consegue fazer uma fábrica de automóveis em Bagé. Pode ser que um dia a gente consiga, mas por uma questão de estrutural, de isolamento, é impossível. Agora, a gente consegue fazer uma fábrica de ideias. Bagé, historicamente, tem exportado artistas. As pessoas saem daqui
para seguir a sua vida. Isso já desde os anos 40, 50. Glauco Rodrigues, eu fiz um filme sobre ele. Tem o Danúbio, tem o Bianchetti, tem o Glenn, tem vários. Mas eu vou usar o exemplo de um deles. Glauco Rodrigues saiu daqui nos anos 50 e foi ser pintor. Por quê? Porque aqui não tinha uma estrutura, não tinha um ambiente que pudesse... Mas hoje em dia, o Glauco, se tivesse nascido hoje, não precisaria ter saído de Bagé. Ele poderia, com a internet, seguir sendo pintor a partir daqui. E vender a ideia dele para o mundo, né? E vender a ideia dele para o mundo. Então, o audiovisual é algo que pode ser feito a partir desse território. Mas a gente tem 1000 elementos que ajudam isso. A gente tem uma característica geográfica de luminosidade que é única. A gente tem um clima que ajuda. A gente tem material humano, a gente tem histórias para contar. E de uns tempos para cá os olhos se voltaram para Bagé também, né? Mostrando que tiveram que vir pessoas de fora para mostrar, às vezes, para o próprio bagiense que não olha para o lado. A gente começou a observar o quanto o pôr do sol é bonito aqui, o quanto as cores naturais de Bagé são bonitas e não são de qualquer lugar, são nossas, é uma peculiaridade. E aí precisou alguém vir de lá, né? E chegar aqui pra gente, é verdade, a gente tem tudo isso e ver que tem tantas riquezas, né? E aí o IFSU, ao fazer esse festival de curtas que tu traz, ele está mostrando para os estudantes, primeiro, que o audiovisual pode ser um instrumento de uso em sala de aula, para comunicar e para passar conhecimento. E um caminho de profissionalização. Hoje, na equipe do festival, a gente tem 3 alunos que saíram do IFSU em anos anteriores, ex-alunos, e que hoje estão na equipe técnica. 2 moram em Pelotas, 1 mora aqui em Bagé, mas que trabalham na equipe do festival, recebem para trabalhar, entre outras coisas que eles fazem, mas que vêm desse espaço do ensino médio, que começaram a fazer curtas no ensino médio, que hoje estão se profissionalizando. Os 2 que estão em Pelotas estão fazendo a faculdade de cinema, um de animação, e o José Eduardo de animação e a Marisele Garcia de audiovisual. Então, ou seja, são exemplos práticos, reais, de como o festival também é uma engrenagem de formação e de aproximação ao mercado de trabalho. E é isso, eu realmente acredito nisso. Eu acho que o audiovisual aqui na região já é um caminho para desenvolvimento econômico e social. Ou seja, as pessoas podem viver disso. Abrir MEIs, MEs, empresas a partir daqui. E mais, agora com o fomento público, com a Lei Paulo Gustavo, com a Lei Aldir Blanc, isso tem uma garantia de até 2031, todo ano vai ter recurso para se fazer audiovisual nos municípios. Então é também um incentivo para que as pessoas fiquem nos seus territórios, para que não saiam de Bagé, para que fiquem com as suas empresas aqui. E tu tanto acredita nisso que o festival chega à 14ª edição, né? Acredita, e não é de hoje, né? Porque se não acreditasse, tu não teria feito esse evento e ele chegado até aqui, passado por tudo que passou, né? Pela pandemia, teve que, alguns problemas, algumas questões que poderiam ter sido deixado de lado, né? Vamos deixar essa ideia morrer, mas tu sempre fomentou e acreditou nisso e fez o que fosse possível para levar adiante. E hoje ele é um evento respeitado, é um evento que, né, faz parte já do calendário, os bagienses já pensam, quando é que vai ter festival de cinema? Chega o final do ano, todo mundo já conta com aquele evento, já se prepara para isso, já se cria curtas, né? O pessoal já fala sobre isso. E esse ano, a homenageada é a atriz Leona Cavalli, né? Destaque do cinema, teatro, da televisão no Brasil. Atualmente ela está em cartaz no Star Plus e também na novela Terra e Paixão. Como é que é possível trazer esses artistas para Bagé? O ano passado a gente teve a Bárbara Paz, né, uma outra atriz que tem aí nome nacional, ficou aqui vários dias. Como é que é essa logística, né? Toda essa negociação e essa logística de conseguir que eles tenham uma brecha na agenda para vir para Bagé, como a gente falou, né? Um lugar tão longe que a gente sabe que quem vem se apaixona, mas até chegar aqui, todo esse caminho que tem, como é que... Nos conta um pouco de como é que acontece isso. Eu acho que faz parte da história, né? Na medida que o festival vai construindo essa trajetória, ele passa a ser mais respeitado, aí passa a ser um território cinematográfico a cidade. Naqueles dias a cidade é um território de cinema e as pessoas olham muito por essa perspectiva, né? Acho que na medida que ele foi tendo filmes sérios, filmes bons nos anos anteriores, isso foi criando também, digamos assim, os filmes, quando estreiam nos grandes festivais, sabem que tem um festival de curadoria, que é o Festival da Fronteira. O que eu quero dizer com isso? É que não é qualquer filme que entra em Bagé. A gente tem uma triagem muito grande, tem muitos filmes que tentam se inscrever, mas por uma questão de recorte artístico, eles não entram no Festival da Fronteira. Então um filme sabe que ser selecionado aqui já é uma premiação, já é estar junto com outros grandes filmes.
isso vai melhorando ano a ano. Cada ano a gente vai conseguindo ter mais respeito por parte dos realizadores do centro do país, de outros territórios. Por quê? Pela questão da continuidade. Porque um festival ele ganha credibilidade na medida que ele acontece sempre. Porque muitos festivais já morreram pelo caminho. Então, e a gente tem que... Por isso que é importante que sejam várias instituições que ajudem, porque se um momento alguém falhar, alguém vai dar continuidade. Se eu não tiver aqui um ano, alguém vai ter que fazer isso por mim. E assim vai. E acho que essas pessoas que têm vindo, né, a Leona Cavalli, que vem esse ano, a gente sempre tenta buscar algum vínculo com o local, o geral e o particular. Então, a Leona, ela é nascida em Rosário do Sul. Então, a abordagem, como a gente chegou nela, foi nesse sentido. Olha, nós somos também da faixa de fronteira. Nós também temos muita dificuldade de ter peças de teatro, filmes estreando aqui no nosso território. Nos ajuda. Vem trazer os teus filmes. Vem ajudar a gente a ter visibilidade. Vem ajudar a gente a ser percebido pelos outros artistas do mundo, do Brasil. Assim como você que é de Rosário do Sul, a gente é de Bagé. E aí ela se sensibilizou, assim como a Bárbara o ano passado. A Bárbara Gaúcha também. Então foi um pouco essa abordagem. Olha, Bárbara, vem mostrar para as meninas de Bagé que é possível ser diretora de cinema e ganhar Veneza, que nem ela. E foi muito importante, as coisas são construídas ano a ano e o festival vai evoluindo e vai melhorando, né? O ano passado a Bárbara trouxe essa reflexão do papel da mulher na direção. Ela fez questão de debater sobre isso, de nos chamar a atenção para quantos filmes a gente tinha selecionado com diretoras mulheres. E realmente não havia uma preocupação curatorial de compor de maneira com equidade essa composição de filmes. Já esse ano a gente tem 3 mulheres concorrendo à melhor direção na categoria de longa-metragem, com filmes excelentes, mas que precisou ter esse despertar para que a gente fizesse uma busca ativa de não, vamos perceber quais são os filmes dirigidos por mulheres que estão nos grandes festivais hoje, que topariam estar aqui conosco e vamos criar um ambiente um pouco mais de igualdade, de oportunidade para todos, né? E a mesma coisa com relação a diretores negros. Esse ano a gente vai ter 2 diretores da mostra competitiva de 2 filmes diferentes, filmes assinados por diretores negros, né? Porque a gente não pode ficar só no discurso, né? O discurso é importante, a reflexão é importante, mas ver a prática dele acontecendo é fundamental, né? E de ter representatividade nesses espaços de liderança, né? Daqui a pouco a gente fala para as meninas, é possível ser diretora de cinema. Vem ver. Só a Bárbara Paz e ponto. Mas aí quando tu traz outros exemplos, tu enfatiza que é possível ser diretora de cinema. Que legal. E como é que as pessoas fazem para ver os teus filmes, Zeca? Eu sei que enquanto eles ainda estão nos festivais, tem uma questão de não ser exibido, não sei como é que funciona isso, assim. O que já dá para... O que o pessoal tem acesso do Zeca Brito aí de trabalho? Tem que resolver melhor isso, né? Eu tenho alguns filmes que estão do canal Curta, que são licenciados pelo canal Curta, então tem ainda um tempo lá com eles. É o caso do Arte da Diplomacia, que é um filme que vai estrear na televisão no primeiro semestre do ano que vem. O Grupo de Bagé, a 30 Povos, também é um filme que eu fiz sobre as missões. Esses 3 são do canal Curta. O canal Curta tem uma plataforma que é a Tamanduá TV. Na Tamanduá TV, que é tipo um streaming nacional, você pode ver esses filmes. O Legalidade, até bem pouco tempo, estava na Globoplay, agora recentemente saiu do catálogo, a gente está em processo de negociação. E tem uma plataforma chamada Sulflix, que é apenas com conteúdos regionais feitos no Rio Grande do Sul. Lá a gente tem o Glauco do Brasil e A Vida Extraordinária de Tarso de Castro, 2 filmes que eu fiz. E tô sempre... os filmes têm uma vida comercial útil ainda, né? Então nesse período que é mais ou menos de 10 anos, desde que ele é feito até 10 anos depois, ele ainda estão em comercialização. Então fica um tempo num lugar, vão para outro. Provavelmente eu vou botar no YouTube isso um dia, essa produção toda. Por enquanto, como eu ainda consigo vender esses filmes, se eu coloco no YouTube eu tô queimando o cartucho da comercialização. Mas se vocês entrarem no YouTube, tem umas cópias piratas lá dos meus filmes que eu deixo durante um tempo, depois as produtoras descobrem. Se botar 97 era assim, recentemente eu vi, tem lá uma com 10 mil visualizações, eu nem avisei o produtor, que deixa ficar lá no YouTube. Às vezes eu acho que tem certas... principalmente com relação à produção artística, é muito difícil a produção chegar para o público.
E às vezes tem caminhos alternativos que, quando eu vi o DVD pirata do Legalidade na banca do Camelô em Porto Alegre, eu comprei todos. Eu fiquei muito feliz que Ficou chegou. até lisonjeado com isso. Fiquei lisonjeado, sabe? Porque eu acho que foi no momento em que o Brasil não tinha cota de telas, não era possível chegar no cinema nacional, o povo brasileiro deu um jeito de ver meu filme. Então, que bom. Que bom que eles querem isso, né? E para encerrar, Zeca, vou mais uma vez agradecer essa oportunidade de conversar contigo, sempre uma conversa muito agradável. Te parabenizar, por todos esses prêmios, por esse teu trabalho tão rico aí, como eu disse no início e repito, que nos orgulha, de te ter sendo um bagiense que está sempre olhando para Bagé, sempre com os pés aqui, sempre cuidando da cidade, porque poderia muito bem virar as costas e nunca Poderia mais. já ter me traumatizado. Já tenho alguns episódios para me traumatizar bastante, mas o que eu faço? Tu não desiste. Eu escrevo roteiros, então vem muito filme aí polêmico, eu vou contar muita coisa que eu vivi aqui em Bagé. Esperem. Então, pra gente A gente trabalha ou na terapia ou fazendo filmes, Você precisa trabalhar os traumas. Não dá para deixar eles ali alimentando. Para encerrar, então, eu vou te pedir, para convidar o pessoal para participar do Festival de Cinema da Fronteira, da 14ª edição, E que é tão importante, que os bagienses cada vez mais abracem, participem, fiquem tietando as pessoas, Tem esse carinho, essa questão que é importante para os artistas, E que é bom Bagé responder assim para a cultura. Então, faz esse convite aí para os bagienses que estão nos assistindo. Convidar vocês aqui da TV Câmara e todos os bagienses que estão nos assistindo a prestigiarem a programação do Festival da Fronteira, que começa dia 29 de novembro, no Cine 7. A primeira sessão é às 10h30 da manhã. A gente tem sessões nos 3 turnos, do dia 29 de novembro até o dia 3 de dezembro, manhã, tarde e noite, às 10h30 da manhã no Cine 7, depois às 2h30 da tarde no Cine 7, às 5 da tarde no Cine 7, a partir das 19 horas em Santa Teresa. No dia 29, um grande show de abertura com o conjunto Os Quatro Irmãos, um grande baile a céu aberto em Santa Teresa, para toda a cidade de Bagé, entrada franca. Muitos filmes de excelente qualidade, animação, documentário, filmes de ficção, uma mostra competitiva de curtas regionais feitos em Bagé, que é no sábado, dia 2 de dezembro, lá em Santa Teresa. Muitos filmes para refletir, para pensar. A gente vai ter 12 longas em competição, é um recorde, a gente nunca teve tanto filme. Desses 12 longas em competição, 5 são inéditos no Brasil. São filmes que escolheram estrear em território nacional em Bagé, que só vão entrar em circuito o ano que vem ou depois. Então, é um privilégio nosso, o público de Bagé tem essa primazia de assistir antes filmes que vão circular o ano que vem, que as pessoas do resto do Brasil vão só saber depois que o bagiense tiver assistido, julgado, votado no júri popular. Então, que a gente possa valorizar isso, porque isso é para valorizar a importância que Bagé tem no mapa, como uma cidade que faz cultura desde sempre, como um celeiro de grandes artistas. Então, a gente quer colocar essa população em diálogo com esse cinema universal e mostrando a nossa cidade para o mundo. E para as pessoas verem esses filmes no Cine 7, tem um valor, é gratuito? Como é que funciona? Tudo de graça. A partir do dia 15 de novembro, os ingressos podem ser retirados nas lojas da Claro, que é a patrocinador do evento. Então você vai até a loja da Claro, essa loja que é aqui na frente da Pompeia, perto da Câmara, aqui nessa mesma quadra da Câmara de Vereadores, e retira o seu ingresso para as 12 sessões do Cine 7. É importante ir com antecedência, são só 200 ingressos por sessão. Eu acho que vai ser incrível. Com certeza. Então, que seja mais um sucesso o 14º Festival de Cinema. A gente vai estar lá para acompanhar esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. É isso aí, então continue acompanhando a nossa programação, também as nossas redes sociais. E a gente volta em breve com um novo Câmara Entrevista.